Cedo, pela misericórdia de Deus, hoje tivemos um evangelismo maravilhoso. Eu vejo Deus se agradando do que está sendo realizado nessa congregação. Nosso Deus diz que uma alma para Ele vale mais do que o mundo inteiro. E quando eu examino a Escritura, eu vejo a missão de Filipe. Deus tirou Filipe de um mover, e transladou ele para pregar para uma pessoa, dentro de uma igreja, e essa igreja era uma carroça. E eu fico muito impactado com isso, porque às vezes eu falo, pastor Macário, aí eu falei, Deus, às vezes eu me cobro, mas o nosso Deus sabe que tudo provém dele. E eu creio que a gente vai prosperar de almas. Eu creio. E o empenho dos evangelistas, eu creio que Deus vai honrar. E que Ele possa recompensar vocês que trabalharam hoje evangelizando. Porque Ele diz que a nossa missão é ide e pregai os evangelhos, quer dizer, o evangelho, né, para toda a criatura. Quer dizer, um pouquinho que a gente faz, fazendo com amor, nosso Deus é galardoador. Então, que Deus venha recompensar vocês de uma forma multiplicada. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria que você realmente abrisse os seus olhos espirituais. Pastor, existe essa possibilidade? Existe. E hoje nós vamos falar dos olhos espirituais. Pastor, mas isso aí Querido, é pela fé. É pela fé. Então, ouça isso, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Escuta isso. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Preste atenção, nós precisamos crescer em sabedoria. E aqui está dizendo, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, veja bem, homens santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O nosso Deus continua nos conduzindo, sim. O nosso Deus continua nos orientando, sim, através da sua palavra. A profecia da palavra é tudo que nós precisamos nos dias de hoje. Então, eu preciso viver a minha vida sobre os cuidados onipotentes de Deus, mais do que nunca. E o nosso Deus nos propõe a nos conduzir, a nos orientar, para que a gente venha obter resposta naquilo que nós desejamos. Então é necessário a gente ter, um cuidado especial com a nossa existência nesse mundo, porque os adversários existem e eles estão no nosso derredor. Nós não temos os nossos olhos espirituais abertos, mas pela palavra eu creio que eles estão ao nosso derredor. E eles nos odeiam nossos filhos, odeiam nossos projetos, odeiam a nossa saúde, odeiam nossas finanças. Eu tenho que estar atento. Se os adversários estão ao nosso derredor e eles nos odeiam o que nós desejamos, odeiam o que nós precisamos, eu tenho que estar muito atento. Eu preciso dar total atenção à minha vida espiritual. Quinta-feira foi uma bênção aqui, em nome de Jesus Cristo. Recebi até uma notícia, pastor, essa palavra de quinta-feira moveu no meu coração da minha esposa. Eu falei, amém, glória a Deus. E Deus, Ele espera de nós perseverança. Ele espera de nós uma obediência, não só quando o tempo está favorável, mas uma obediência no contraditório. Uma obediência. Eu creio que Deus colocou uma ordenança do dízimo para testar a nossa confiança nele. Eu creio que Deus colocou uma ordenança do dízimo
para saber até onde a nossa confiança está nele. Porque obedecer no momento favorável, agora obedecer no contraditório, pastor, houve um contraditório. E aí? E a obediência? Aquele que tem tudo que você precisa. Então, querido, entra nessa frequência dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Salmo 91. Escuta isso. Isso aqui vai inserir a tua expectativa para os dias que estão por vir. Escuta isso. Somente, olha só, Deus falando, olhos. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos seus adversários. O castigo daqueles que querem impedir que você acesse o bem-estar do Evangelho. Então Deus está falando, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo daqueles que todo tempo tentam te prejudicar. Todo tempo impede de você vivenciar aquilo que Deus deseja que você vivencie, para Ele ser honrado. E Ele está falando claramente, por isso nosso Deus está falando, a profecia vem do Espírito Santo. A profecia da palavra de Deus vem do Espírito Santo. Eu preciso estar consciente como Deus tem cuidado de mim através da sua palavra, como Deus tem me conduzido e me orientado através da sua palavra. Se Ele deseja que eu seja obediente conforme Ele deseja que eu seja, eu tenho que praticar. Não posso ficar oscilando, porque Deus, Ele sabe. E muitas vezes a adversidade dá uma leitura para Deus. Às vezes uma adversidade que Ele permite para ver até onde está a sua obediência, está onde o seu temor a Ele, está onde que Ele está em primeiro lugar na sua vida. Eu vejo misericórdia, Deus, se enganando a si próprio. O pior engano quando nós nos enganamos a nós mesmos. Queremos as bênçãos, mas na hora que eu preciso dar uma leitura para Deus, Senhor, pode confiar as bênçãos, pode confiar, que ela vai ser sempre para a honra e glória do teu nome. Somente com teus olhos, Sérgio Macário, contemplarás e verás o castigo dos teus adversários. Versículo 10, Julinho. Olha só, olha que promessa, olha uma profecia, querido. Isso é uma profecia. Através da palavra redentora. Escuta isso, olha a profecia. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua vida. Eu creio nessa palavra. Eu creio e peço o Espírito Santo, me condiciona a nunca duvidar da profecia que vem do Espírito Santo. A nunca duvidar. Essa causa está sob os cuidados onipotentes de Deus. Nenhum mal vai prevalecer nessa causa. Se levantou, pastor, pode se levantar? Sim, mas não pode prevalecer, porque quem está contigo jamais vivenciou uma derrota. Então, querido, prestar um culto a Deus é falar: Deus, cuida de mim, que eu jamais venha deixar de cumprir os teus princípios, porque eu sei que o Senhor é galardoador. O Senhor jamais vai decepcionar a um filho obediente, jamais. A uma filha obediente, jamais o Senhor vai decepcionar. E aqui Deus falando sobre os olhos, aqui Deus falando que nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à tua vida. Por quê? Por que Deus me dá essa convicção através da sua profecia? Isso é uma profecia do Espírito Santo, através da palavra. Por quê? Porque aos seus anjos, escuta isso, nós vamos ver um texto que Deus revelou na vida de um profeta, esses cuidados aqui, ó. Porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Então Deus, Ele tem, verdadeiramente cuidado de nós, sem nós percebermos. Ele coloca profeticamente que os anjos
estão ao nosso redor, nos guardando, pela sua infinita compaixão, nos guardando, nos dando o direito de viver sem ser importunado pela falange do mal. Um filho viver sem ser, confrontado com um plano diabólico. Oh, querido, é profético isso. Deus dará ordem aos seus anjos. Para quê? Para que você, a tua família, seja guardada de todo o intento daquele que te odeia. Eu tenho certeza que Deus, abriu essa porta aqui, porque Ele tem um plano para uma alma aqui nesse redor. E o diabo, ele não faz nada aqui, por quê? Porque tem os anjos do Senhor. Eu mesmo orei ali, e tenho orado toda terça-feira, hoje essas portas. Senhor, entra só os teus filhos, capirota que não entra. Senhor, permita teu filho, a tua filha, esse cidadão, essa cidadã entrar, mas capirota aqui não. Oh, querido, porque eu sei que Deus nos atende. Eu sei que Deus nos atende, para que o nome dele seja glorificado através de vidas restauradas aqui. Deus, Ele se agrada de ver pessoas entrando aqui para ser transformada através da sua palavra, que continua transformando vidas. Então aqui Ele está falando que Ele dá ordem aos seus anjos, a meu respeito, para que guardem todos os teus caminhos, todos os meus caminhos, eu tenho a proteção de Deus. A Bíblia fala que mesmo que, um cidadão do reino ande pelo vale da sombra da morte. Escuta isso, querido. Mesmo que um cidadão do seu reino, um filho obediente, uma filha obediente, ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum o sucederá. Mal nenhum. Então, querido, eu quero esse Deus. E Deus está aqui nesse lugar proferindo, o seu caráter. Todo o tempo Deus está proferindo o seu caráter. Agora eu preciso desejar, eu preciso entregar a minha vida realmente sobre os cuidados dele. E não, me estribar no meu entendimento como ser vivente. Não, Senhor, quem sou eu que não vejo nada na dimensão espiritual, mas como o Senhor me confirma que os demônios estão tudo ao meu derredor, melhor dizendo, e me odeia? Eu vou duvidar disso de maneira nenhuma. E como é que eu posso me defender? Através da palavra profética. Ela nos reveste, ela nos fortalece. Então agora você vai ouvir um testemunho do que Deus provê na vida daqueles que o temem. Ele dá verdadeiramente ordem aos seus anjos. Então aqui vai falar de um homem de Deus, que ele estava sendo perseguido pelos seus adversários. E ele, como profeta, ele como orientador daquela nação, ele todo o tempo falava com o rei de Israel, sobre Deus estar sempre pronto para cuidar do seu povo. E ele virou alvo do inimigo, porque ele alertava, ele pregava, ele conduzia. E o adversário gosta disso? Não. Essa porta está aberta para conduzir o povo a adorar a Deus. Essa porta está aberta para chamar o povo a perseverar. Essa porta está aberta para se render a Jesus, plenamente. Tu acha que o adversário gosta disso? Então esse homem, todo o tempo conduzia o rei para orientar o seu povo. Olha, existe o adversário, se cuide, se prepara, fica fortalecido, porque os adversários estão toda hora dispostos a fazer o pior. Então escuta isso, em nome de Jesus Cristo. O rei da Síria, 2 Reis capítulo 6, versículo 8. O rei da Síria, veja bem esse texto, veja bem, se coloca nessa posição de dependência. Olha o que Deus faz. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Quer dizer, esse homem que era inimigo de Israel, ele fazia reuniões com a falange dele para proferir na reunião o que ele estava desejando fazer com Israel.
para fazer o mal. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Quer dizer, o profeta, sabe, ele transmitia para o rei de Israel: ó, não vai por lá não, porque o teu adversário está lá com armadilhas para trazer prejuízo para você e para os seus. Olha só a palavra profética. É a mesma coisa no escuto. Minha irmã, para se distrair, para de se achar revestido em fortalecimento. Nós somos dependentes todo o tempo da palavra de Deus, que nos purifica e é escudo. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de quem o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou ele, os seus servos. Ele disse: não me farei saber quem é dos nossos pelo rei de Israel. Ele estava desconfiado que todo o plano dele para fazer com que o povo de Israel sofresse era frustrado. Todo o tempo que ele reunia os seus verdugos para chegar até Israel, para trazer prejuízo, esse plano era frustrado. Querido, ele desconfiou. Tem alguém no nosso meio que está nos traindo, está passando as informações para o rei de Israel, mas era Deus, através do seu profeta. E hoje como é que o profeta age? Através da palavra, nos exorta. Eu vou descuidar, meu amado? Depois não reclama não, não reclama não, porque a palavra de Deus diz que antes do juízo chegar, ele nos orienta, ele nos conduz. Se guarde. Os adversários estão com um plano diabólico. Se guarde. É, aqui não, né? Aqui não tem isso, né? Deve ser lá fora que está vindo barulho aqui dentro. Escuta isso, não se distraia não, por favor. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, escuta isso, que está em Israel, faz saber o rei de Israel palavras que fala na sua câmara de dormir. Ele disse: ide e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito que está em Dotã. Quer dizer, o profeta virou alvo. O profeta passou a ser o alvo da falange do mal. Não é fácil, querido, eu estar aqui nesse altar pregando, eu estar aqui falando do amor de Jesus esses anos todos. O adversário, ele quer me envergonhar, ele quer. E não é fácil não, querido. Tem vezes que eu subo ao altar pela misericórdia de Deus. Hoje eu estava falando com o Carlinhos, diácono querido, ele falou: pastor, hoje foi pela misericórdia de Deus para me levantar. E eu também hoje, para me levantar, foi pela misericórdia de Deus. Tem horas que dá uma angústia espiritual. Uma angústia espiritual. E nós precisamos reagir. Nós precisamos fazer a obra de Deus, mesmo no momento da adversidade, que a gente fala: Senhor, como vai ser? O prover vai vir de quem? De Deus. De Deus. Agora, meu irmão, só misericórdia. Só misericórdia. A gente quer: ô pastor, com quem o senhor pode contar? Com quem que o senhor pode contar de verdade? É a mesma coisa a Deus. Com quem ele pode contar nessa igreja de verdade? Hoje o diácono Carlos Denis me surpreendeu. Chegou aqui 9 horas, arrumou tudo, varreu lá fora, botou água, limpou a banheiro, limpou o corredor. Em nome de Jesus Cristo, querido. Fez de tudo aqui. Eu fiquei feliz porque não foi eu que orientei, ele se propôs a fazer. E o nosso Deus diz que ele é galardoador. Eu até brinquei aqui: olha, se tiver aquele propósito de colocar o obreiro do mês, Carlos Denis ganhou disparado. Querido, ninguém
ninguém pediu nada a ele. Ele fez por amor, e fez por amor. Depois saiu para evangelizar. Oh, filho, aí eu fico satisfeito, falo, pai, obrigado. Obrigado demais. Ele disse, ide ver de onde está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos. Olha só a capetada como é. Capetada não brinca de ser capeta, não. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha como é que ele é covarde. Estrategicamente, de noite, ele não está esperando. Nós vamos atacá-lo e envergonhá-lo e fazer com que ele sofra. Isso aí é no dia de hoje. A linguagem é do dia de hoje. A falange de hoje é demônio. Olha como é que eles são. Tendo se levantado muito cedo, o moço, quer dizer, o auxiliar de Eliseu, homem de Deus, saindo, eis que tropas de cavalos, carros havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, falou para Eliseu, e que faremos? Olha a capetada como vem. Ela vem logo com uma multidão, uma falange. Não, vamos atacar aquele filho, vamos atacar aquela filha, vamos atacar aquele casamento, vamos atacar aquela saúde, espiritualmente falando. Não é difícil. Hoje, a batalha não é no mundo natural, é no mundo espiritual. Mas o nosso Deus deixou essa palavra profética para que eu desperte. Para que eu desperte como pai, como marido. A palavra de Deus diz que o homem, o marido, o pai, é provedor espiritual para dentro da sua casa. Eu não posso me distrair. Eu não posso dar esse direito, esse gosto para falange do mal. Ah, pastor, não é bem assim. Continua nessa fé. Continua nessa fé que não é bem assim. Mas aqui nós vamos pregar a palavra. Ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu ao homem de Deus, um homem de Deus, cheio da presença, um homem de Deus, sabendo quem era Deus. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Pô, o auxiliar, sabe, o servo de Eliseu, ficou assim, que isso? Como é que... eles estão cercando a cidade, como é que nós somos mais do que eles? Querido, é pela fé. Pastor, está dando errado para lá, está dando errado para lá, está dando errado para lá, mas aqui está dando certo. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. As adversidades existem, claro, as aflições existem, claro, mas eu tenho um Deus que Ele revela para nós que Ele é socorro bem presente. E que Ele dá ordem aos seus anjos para nos proteger de todo o intento do inferno. Não é só de alguns demônios, não, do inferno. Orou Eliseu e disse, olha só, falando de olhos, preste atenção. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-lhe que abra os olhos espirituais para que veja. Orou em favor do seu servo que estava apavorado. Tanta gente, tanto demônio, ficou apavorado. O Senhor Deus abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carro de fogo, cheio de anjos para defender aquele servo fiel. Querido, vale a pena, querida, vale a pena. Meu filho vai para a faculdade, minha filha vai. Você é fiel, fique tranquilo. Que pode estar violento lá, caia 1000 lá, 10.000, mas teus filhos estão, ó. Querido. Jesus. E como desceram, né? Aqueles cavalos com os anjos. E como desceram contra ele, orou Eliseu. Os inimigos, esses são adversários. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, olha só, fere, peço essa gente de cegueira. Então, sabe, aquele povo que veio para matar, judiar, envergonhar, ele fez uma oração, Senhor, segue esse povo,
cega esse exército maligno. Querido, ele foi atendido. Olha só. Feriu de cegueira conforme a palavra, conforme a oração de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Quer dizer, falou para aquele povo que estava sem enxergar: ó, gente, ouça, não é aqui que vocês precisam estar, não. Eu vou conduzir vocês para onde vocês precisam estar. Aí ele falou, então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, quer dizer, aquele exército que veio para prejudicar, aquele exército que veio para trazer dano, aquele exército que veio para fazer situações de sofrimento para Eliseu. Tendo ele chegado a Samaria, disse a Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-se o Senhor os olhos e viram eles que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: vamos ferir todos eles? Vamos acabar com eles? Olha Eliseu, presta atenção. Eliseu respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizerem prisioneiro com a tua espada e teu arco. Porém, a este manda pôr-lhes diante do pão e água, para que come e beba e torne o seu senhor. Eliseu ficou, atendendo aqueles adversários, que eles eram mandados. Aqui a situação era de carne, de sangue. Então, eles sabiam que eles estavam cumprindo ordem. E Eliseu falou assim: não, eles estão aqui cumprindo as ordens. Vamos dar de alimento, vamos sustentá-los e vamos mandar eles voltarem lá para o Senhor deles. Olha só, que profeta, hein? Às vezes uma pessoa faz mal para a gente quer que o Senhor manda fogo, queima. Senhor, faz com que essa pessoa seja... querido, vamos lá com calma. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra os inimigos espirituais. Quem está entendendo, diga amém. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Não houve mais. Por quê? Porque eles se sensibilizaram com a atitude de Israel. Porque nesse momento a batalha, querido, era contra carne e sangue. Mas não devemos facilitar a falange espiritual. Não devemos abrir mão do revestimento, do fortalecimento das promessas de Deus sobre nossa proteção, a proteção onipotente de Deus. Agora, contra as pessoas, às vezes nós somos feridos por pessoas. Às vezes você é ferido por pessoa que você foi gentil, que você, atendeu no momento que necessitava, atendeu no momento que a pessoa chegou até você, contou, e você, sensibilizou, ajudou. Querido, a falange do mal é que a gente tem que... Mas pessoas, a gente tem que entender. Pai, de repente, os espíritos imundos estão usando essa pessoa para me trazer desconforto. Senhor, perdoa a pessoa, mas os capetas que estão usando essa pessoa, Senhor, manda fogo, queima, destrói. Senhor, cada um demônio que está usando, o comportamento dessa pessoa para tentar tirar minha paz, é uma estratégia de Deus. Você que está aqui, ouça isso. Começa a mudar a sua existência na dimensão espiritual através de comportamentos. Em nome do Senhor Jesus. Agora, contra a falange do mal, querido, não dá trégua. É dia e noite, repreendendo. Olha aqui. Pai, perdoa a minha filha, perdoa o meu filho. Senhor, agora os demônios que estão investindo com o seu tríplice propósito para fazer com que a minha filha e o meu filho estejam fomentados pelos princípios malignos. Senhor, meu Pai, dá a chance à minha filha, dá a chance ao meu filho de ser liberto dessa falange que está trazendo esse jugo. Querido, agora tem gente que fica se distraindo com bobeira, estando numa guerra de uma maldição hereditária.
uma maldição hereditária, que alcançou um filho, que alcançou um neto. Fica se distraindo, o diabo fala assim, ô querido, vamos lá, vamos acordar. Que essa manhã Deus abre o teu entendimento, abre os teus olhos espirituais e consiga entender que a falange do mal, ela está aí ao derredor para te prejudicar, para trazer sofrimento, para embaraçar, para fazer com que, filhos não tenham sucesso no seu futuro. Então, interrompe, estanca, através do teu conhecimento da palavra profética, Deus nos orientando. Pai, não se distraia, mãe, não se distraia, vamos lá, vamos fazer que na dimensão espiritual haja um rebuliço. Você pode não estar vendo, mas o Deus manda, legiões de anjos para atender as suas orações. Oh, meu amado, como é que está a sua obediência a Deus? Como é que está a sua credibilidade com Deus? Oh, Deus olhar para você, fala assim, olha, meu filho foi no culto, a palavra profética entrou no coração dele. E ele deixou de se distrair para entrar em guerra. Oh, querido, eu convido você a fechar os teus olhos. Você pode sair daqui e ser flexível, acapetada. Você pode sair daqui e ser flexível, acapetado com os seus mesmos comportamentos. Agora Deus está nos acertando, está nos despertando nessa manhã. Veio um exército para fazer com que aquele homem fosse prejudicado, mas Deus o atendeu. Deus mandou um exército de anjos para socorrê-lo. Oh, querido. E aí, esse exército de anjos estão atuando nos dias de hoje? Claro que sim. Claro que sim. Então, cabe a você. Essa situação está contrária àquilo que você ouviu de promessa? Interceda a hora. Toda terça-feira nós estamos orando aqui pelos nossos filhos. Toda terça-feira nós colocamos os joelhos no chão, dobramos os joelhos. E toda terça-feira nós oramos pelos nossos filhos. Oramos pelos nossos projetos pessoais, oramos por cura, oramos pela nossa vida espiritual, toda terça-feira, uma horazinha, uma hora, e essa hora é espiritual, porque o nosso Deus falou, olha, discípulos, vamos nos separar para orar. Aí eles se separaram para orar, aí o Senhor Jesus olhou para eles, eles já estavam dormindo. Aí o Senhor Jesus falou assim, vocês não conseguiram orar uma hora, quer dizer, uma hora é um projeto espiritual. Pastor, nós vamos orar terça-feira pelos nossos filhos, toda terça-feira. Nós oramos como pai e oramos como igreja. A mãe ora como mãe e ora como igreja. Meu filho, não. Porque quando uma mãe dobra o joelho para orar pelos filhos, os filhos ficam de pé. É uma orientação. É Deus nos orientando nessa manhã. Agora Ele não impõe, não. Só que Ele orienta. Palavra profética. Mas o comportamento da minha filhinha, do meu filhinho, está estranho. Vamos orar terça-feira aqui. Que toda normalidade vai cair por terra. Glória a Deus. Toda terça-feira, Pai. O convite está feito. Abrir os meus olhos espirituais. O convite está feito. Venha se cuidar. Venha cuidar dos seus filhos, espiritualmente falando. Uma semente que tem que brotar. Oh, Existem Senhor. vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver Os para anjos Deus. vão ser E o orientados adorar, para cuidar das suas orações, para atender suas orações como mãe, como pai. viver no teu altar. Cuidar para que a sua vida financeira seja uma vida financeira digna. E me entregar.
entregar, Oh, Jesus. adorar a Deus. Obrigado, Deus, Viver no teu por esse revestimento, altar, por essa orientação profética. adorar a Deus e me entregar. Obrigado pela essa palavra ao profética, caminho Senhor, nos para orientando, nos adoração. conduzindo, Há uma porta nos dando o que direito de tem nos que defender, se abrir. Pai. Nos Abrir dando o os direito de meus nos olhos defender. espirituais, que eu possa ver. Há uma semente que tem que Oh, brotar. Senhor, obrigado, Senhor, pelo seu amor imensurável. Tem que O morrer. Senhor nos dá o direito de Para nos o defender, mundo e Senhor, viver para na dimensão Deus. espiritual, contra toda a E o falange do mal. O Senhor nos dá esse direito, o Senhor nos orienta, o Senhor nos conduz. Deus, viver no teu altar. Oh, glorioso. Adorar Obrigado, Deus, Senhor, porque o Senhor não nos deixa à deriva, e Senhor. me Assim como o Senhor foi com Eliseu. Assim como o Senhor foi com Eliseu, Pai. viver no O teu Senhor tem sido com essa igreja, Senhor. Obrigado, Deus. E me entregar, adorar a Deus, adorar a Deus, e me entregar, Adorar a Deus. Senhor, viver no teu altar, que essa manhã o Senhor venha dar um basta adorar a Deus, na mesmice, Senhor, espiritual dessa igreja. O Senhor venha dar um basta, dá um basta nessa mesmice espiritual dessa igreja, Pai. Gera avivamento no nosso meio, Senhor. Gera avivamento, Senhor. Oh, Pai, gera indignação, Pai. Porque o Senhor diz que os nossos olhos precisam enxergar através da fé. Através da fé, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, nos conduz a perseverar. Nos conduz, Senhor, a combater o bom combate, Senhor. Guarda, Senhor, guarda essa igreja. Guarde, Senhor, os casamentos. Guarda, Senhor, nossos filhos. Guarda, Senhor, a nossa esperança. Guarda, Senhor, guarda, Senhor. Guarda, Senhor, os caminhos que nós vamos percorrer nesse ano de 2025. Guarda. Nós consagramos, Senhor, essa manhã a Ti. Nós consagramos essa semana a Ti, Pai. E que se cumpra a Sua palavra que diz que tudo que nós consagramos a Ti seremos bem-aventurados. Que nós possamos viver essa bem-aventurança nessa semana, Senhor, que está iniciando hoje. Obrigado por nos conduzir. Obrigado por nos incentivar a estarmos aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor não desistir de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos desperta, Senhor. Desperta, que nós estamos numa rota de guerra. E não podemos facilitar a vida dos adversários. Não podemos. Nós estamos numa rota de guerra, Pai. Que nós possamos sair daqui conscientes, Senhor. Que quem não bate, apanha. Que nós possamos sair daqui conscientes que quem não bate, apanha. Viver no seu altar, adorar a Deus, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus. Senhor, obrigado por essa reflexão. Obrigado, Senhor. Adorar a Deus. Obrigado, Senhor, por frustrar os planos do inimigo. Obrigado porque essa manhã eu creio que o Senhor frustrou os planos dos nossos adversários. Eu creio. Eu creio que o Senhor frustrou, Senhor, os planos da falange do mal em nossas vidas. Eu creio, Senhor. Eu creio. Adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus.
Porque aos seus anjos, que promessa maravilhosa, por isso que eu tenho que adorar esse Deus. Por isso que Jesus falou assim: Pai, eu estou indo para estar do teu lado, mas eles ficarão nessa terra. Deus, eu não te peço para tirá-los dessa terra, mas eu te peço para guardá-los, para protegê-los. Então, querido ou querida, esse culto que nós temos o prazer de vencer as adversidades para estar prestando um culto a Ele. Vencemos em cada momento que nós nos separamos para estar na congregação, numa reunião de oração, numa quinta-feira, que foi extraordinária essa quinta-feira que passou. Se você não assistiu, assista esse culto de quinta-feira. Porque Deus, Ele nos orienta, porque Ele deseja que nós viemos viver nessa terra de bênção e bênção, de triunfo e triunfo. Pastor, Ele deseja que nós viemos viver de triunfo e triunfo. Como, pastor? Através do seu poder que opera em nós. Então, querido, eu convido você agora a fechar os teus olhos. Eu vou fazer uma oração como sacerdote. Pai querido, em nome de Jesus, não deixa o inimigo roubar essa palavra, não. Não deixa o inimigo roubar essa direção, não. Não deixa o inimigo convencer que, é a implicância do pastor. Tem demônio que fala isso. Eu não gostei desse culto. O culto não foi para você, o culto foi para Deus. Se o evangelho não aborrecer a tua evangelho, se o evangelho não aborrecer a tua vontade, esse evangelho não é de Deus. Porque o evangelho de Deus aborrece a nossa vontade. Mas eu sou grato a Deus, que Ele todo o tempo me orienta para que eu desperte e viva a sua profecia e viva a sua orientação, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer o melhor para nossas vidas. Então, igreja, em nome de Jesus, terça-feira vai ter reunião de oração, pastor, vai. Nós vamos orar pelos nossos filhos como igreja e como pai. Nós vamos orar pela nossa família como igreja e como pai. Nós vamos orar pela nossa vida espiritual? Claro. Nós vamos orar pelos nossos projetos profissionais? Claro. Nós vamos orar pelas nossas finanças? Claro. Querido, muita oração, muito poder. Agora, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Isso tem que ser feito através do convencimento do Espírito Santo. Eu creio que Deus vai honrar muito essa igreja nesse ano, através das orações que forem proferidas aqui. Obrigado pela companhia de cada um de vocês, obrigado por vocês que estão na transmissão. Que Deus venha prover os cuidados onipotentes dele para dentro da sua realidade, desde agora e para sempre. Bom retorno, uma excelente semana. Amém, amém e amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Pedra viva canta, Santo, tu é o Rei dos Reis, Santo.